Boa Boa noite. noite. Que bom, que satisfação. Obrigada por ter aceito esse convite. Muito De obrigada. nada, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Eu já me apresentei, eu não sei se você ouviu, falei um pouquinho de como eu te conheci. E Uhum. agora eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aqui pra gente quem você é, o que você faz. Tá bom. Sim, eu ouvi, eu acompanhei sim, eu estou desde o início. Aí eu entrei de novo aqui para poder te solicitar a entrada, porque eu não sabia qual era o link aqui que eu pedia, que eu só fazia a solicitação. Eu também, tá a minha primeira live. Então, da primeira live a gente nunca esquece. Bom, o meu nome é Roberto Malé, eu sou gaúcho de Porto Alegre, nasci em 57. E na juventude já, quer dizer, desde menino me interessava muito por obras de arte, especialmente por música e poesia. E aí na juventude começou também o interesse pelo teatro, me tornei ator e trabalho nas últimas décadas já meu trabalho de ator é muito sazonal. De vez em quando eu faço algum trabalho. Eu tenho um espetáculo solo que estreou em 2001 e que ainda hoje eu Acho que travou um pouquinho aqui pra mim. porque o meu foco se tornou já há 20 anos na pedagogia. Então eu ensino basicamente atores. Eu sou professor da Unicamp desde 2001 na área de interpretação, ou seja, a minha área é a prática do trabalho do ator. E nos últimos 5 anos, eu tenho me dedicado também a fazer um trabalho pela internet. Então, eu fiz 3 cursos, ou melhor, 4 cursos. Comecei em 2014 com um curso que ainda hoje está aí à venda, que chama Encontre Sua Própria Voz. E a partir deste curso, eu fui migrando. Na verdade, aconteceu paralelamente. Junto com esse curso, eu comecei a gravar poemas e publicar no YouTube e também trechos de para meditação, escritos dos grandes santos ou de alguns estudiosos dos grandes santos, né? No caso do cristianismo, que eu sou católico. E aí já tem, eu acho que acho que são 1.100, 1.200 poemas que estão lá no canal do YouTube. Que E legal. mais uma mesma quantidade de meditações, né? Então, eu, de uma certa forma, venho migrando para a internet o meu trabalho, né? Seja como professor, seja como ator. Mas, no caso, assim, tem sido como ator, basicamente, com a leitura de poemas, enfim, basicamente com o trabalho de voz, né? Entendi. Professor, deixa eu só ver, parece que deu. Ah, mudou minha tela aqui. Ah, mudei, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo também? Sim. Bom, Errei de novo, agora vai. Que legal. Você mora em São Paulo? eu moro em Jundiaí agora. Jundiaí. Fica a 100 quilômetros de São Paulo, né? Mas morei em São Paulo mais de 20 anos. Eu me mudei definitivamente para São Paulo em 92 e estou aqui há 2 anos só. Então, fiquei em São Paulo uma boa parte da minha vida. Entendi. Obrigada, professor, por ter se apresentado. Então, eu tenho esse tema, né, inquietações da alma, né, que eu chamei aqui, porque são inquietações minhas mesmo, pessoais, que eu sempre não, acho que depois dos 40 anos, depois da maturidade, a gente começa a se questionar um monte de coisa, né? E assim, poder falar com uma pessoa que está tão envolvida com essa conexão da arte como um elemento de conexão mesmo com algo divino, eu acho que nesse momento é muito especial para a gente ter um olhar mais amoroso, né, para esse momento que a gente está passando.
Então, eu vou começar aqui com as nossas perguntas. Então, a minha primeira pergunta é como você está vivenciando este momento, né? Porque, assim, para mim, essa geração que a gente nunca tinha passado por nenhuma guerra, né? Ou nenhuma pandemia dessa proporção, está sendo um momento muito único, né? Um momento muito diferente, assim. E aí várias novas sensações aparecem, né? Inclusive o medo, a noção de que não controlamos nada. E aí eu queria saber como você está vivenciando esses momentos, assim. Quais são os seus sentimentos diários? Bom, de fato, assim, na minha vida particular, ela mudou muito pouco, porque eu vivo já muito em casa. Só não recluso, né? Não obrigatoriamente, mas eu já vivo muito em casa. Boa parte do meu trabalho é aqui nessa mesa, né? Diante do computador e dos meus livros, né? Então, a única diferença mais substancial é que eu não estou indo uma vez por semana à Unicamp para dar aula, mas estou em contato com os alunos online, o que não é a mesma coisa, evidentemente, né? Entretanto, tenho acompanhado, na medida do possível, as notícias em relação a essa peste. E, de fato, como você também, eu não tinha uma experiência de uma situação social dessa dimensão na minha vida, porque eu sou também pós-guerra, né? E a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa muito mais grave, não no Brasil, mas no mundo, né, do que esta pandemia agora. Mas eu vejo que ela, enfim, as pessoas não sabem muito bem ainda, eu digo os governos, não sabem muito bem como tratar disto, e acho que muitos estão aproveitando-se da situação também para aumentar seu poder, para aumentar seus instrumentos de poder, né? Então fica tudo muito confuso. Hoje mesmo eu vi uma notícia de que uma parente de uma amiga nossa no Paraná faleceu por questões, acho que coronárias, acho que era uma insuficiência cardíaca, e o médico queria colocar como causa da doença o coronavírus. Então, se está fazendo isto, eu já tinha tido notícias pela internet disso, e agora tive uma notícia pessoal de que, de fato, isso aconteceu. Assim como a gente ouviu falar que o Dória pediu a mesma coisa também. Na dúvida, coloque sempre causa da morte o coronavírus, o que não ajuda em nada a situação. Quer dizer, a fome de poder desses sujeitos é insaciável, né? Então, a gente vê que mundialmente isso está acontecendo, né? Isso deu uma acelerada nesse projeto de globalização e de poder global, né? E isto não me agrada de maneira nenhuma. Por outro lado, há de fato essa pandemia, né? E aqui em casa nós estamos tomando os cuidados necessários. Acho que as pessoas estão, pelo menos as que eu vejo via internet, a população em geral, não me, eu digo a população mais baixa, de renda mais baixa, não me parece tão apavorada como a classe média, Que tem mais né? informação. Hein? Que tem mais É que, informação? que tem mais informação, pelo menos que está mais conectada com isso e está mais preocupada, quer dizer, que vive em situações, vamos dizer, de protegidas em geral. Essas pessoas estão expostas à criminalidade, estão expostas a doenças também, enfim, de forma mais direta, e talvez isso dê um certo jogo de cintura para elas, não sei. A Mas o que eu. sobrevivência para elas, entendi. A sobrevivência para É, eles já é algo, é uma luta diária, né? eles vivem em situações, às vezes, bastante precárias também, né? De higiene, enfim, sanitárias.
E isto só é um acréscimo, não é que eles não estejam atentos para isso, mas só é um acréscimo. Mas, de qualquer forma, eu acho que assim, mesmo essa população, foi afetada e essa situação trouxe de volta um tema que estava muito longe do horizonte da maioria das pessoas, que é o tema da morte. Quer dizer, nós vivemos, isso é uma coisa que eu insisto muito no meu ensino, chama a atenção muito das pessoas, porque, lembrando inclusive um famoso ensaio do Walter Benjamin, aquele teórico da escola de Frankfurt, chamado Um Narrador, que eu sempre aconselho para as pessoas interessadas em arte, em narrativa, a lerem, porque ele escreveu isso, se não me engano, em 38, e ali ele já identificava uma crise na narrativa que começa no Ocidente. Ele, como todo marxista, ele coloca a causa dessa mudança fundamentalmente na mudança nos meios de produção, no surgimento das indústrias, particularmente, né, no século XIX, início do século XIX. E ele tem razão, só que não é a única causa, mas é de fato uma das causas. As pessoas começaram a não mais produzir artesanalmente, quer dizer, os operários não têm vamos dizer, um domínio pleno do objeto que produzem, eles produzem sempre um pedaço do objeto, né? E, portanto, isso já é uma fragmentação que vai acontecer na cultura. As pessoas já, com a indústria, e você que trabalha com artesanato deve ter uma ideia muito clara disso, né? Que o artesão ele tem posse sobre o seu objeto criado, e mais do que isso, ele tem uma visão total do objeto. Ele pensa o objeto como um todo. E um amor, E quando né? surge, Pela criação. Uhum. E com integridade, levando em conta todas as suas partes e a articulação entre elas. Né? Quando surgem as fábricas, isso mudou um pouco agora, né? Com a tecnologia digital, enfim, com os computadores. Então, mudou um pouquinho em relação ao que o Walter Benjamin aponta. Mas se você pegar as fábricas, a produção em massa, cada homem ali, cada mulher é responsável apenas por um pedaço. O cara coloca, sei eu, a porta do automóvel. E ele fica naquela ação repetitiva e insignificante, no sentido de que não faz sentido aquilo. Ele não tem uma ideia do carro como um todo, né? Entendo. Ele vai se alienando, ele vai se tornando um instrumento da máquina, né? Como estávamos nós, né? Então, como estamos nós. Então, isso mudou um pouquinho no mundo contemporâneo, mas nós nos tornamos um pouco agora, né, periféricos do computador. Ou então né? máquinas do mercado, né? Ou seja, parece que de repente, assim, esse sentimento da pandemia, de repente eu estava cansada de tantos excessos, né? Eu me percebi, eu também tô muito mais, eu sou uma pessoa mais reclusa, eu sou uma pessoa de poucos amigos, eu sou uma pessoa mais introspectiva, então estar em casa para mim não é um problema, na verdade eu adoro estar em casa, mas e aí de repente eu falo, como é que vai ser essa volta pós-pandemia, né? Porque esse é um sentimento que eu estou com receio. Eu falo, eu não quero mais aquela vida de excessos, de trânsito, de poluição, de barulho extremo, sabe assim? Uma situação que você fala, mas o que eu vou efetivamente mudar para eu conseguir sair diferente? Porque de repente a gente parece que começa a se alienar de novo com tanta informação, com a rede social, e a gente começa, e de repente a gente está naquele mesmo estágio, né? Porque eu acho que quando começou a pandemia, eu tive muito medo e aquele controle que eu achava que eu tinha, que eu nunca tive de nada, né? De repente ele se tornou muito claro, muito.
Então, eu até brincava com uma amiga minha, eu falei, ah, agora o jeito é eu ficar amiga da morte, eu vou dar a mão para a morte e nós vamos ser amigas, né? Para eu entender a morte como uma parte da vida, né? Não como algo Sim, mórbido, né? Mas para eu dar mais valor ao que eu tenho hoje. Mas, de sim. repente, eu acho que... Assim, eu queria saber o que você acha, assim, o que você espera que a sociedade vá mudar efetivamente pós-pandemia? Ou vai ser tipo igual um ano novo, que a gente faz um monte de promessa e daqui a pouco a gente esquece? Assim, o que a gente pode... Sabe, assim? Eu acho, eu temo que seja mais isso. Eu não acredito que as pessoas. Bom, acho que alguma mudança vai haver, né? Mas eu vejo, por exemplo, na maioria dos casos, eu vejo as pessoas tratando isso como uma espécie de pausa só na sua vida para retomá-la daqui a um tempo. Claro que levando em conta o fato da peste, mas, ao mesmo tempo, só do ponto de vista, vamos chamar assim, biológico. Ou seja, nós precisamos nos cuidar mais, né? Mas eu não acho que é uma ótima oportunidade para nós meditarmos, como tu mesma colocaste, sobre a realidade da morte, que como o Benjamin diz lá, as narrativas sobre. Primeiro, nós fomos perdendo as narrativas porque as pessoas não contam mais histórias. As pessoas não têm. Experimente numa reunião social, quando voltarem às reuniões sociais, contar uma história ou dizer um poema. As pessoas não estão abertas a isto. Elas estão muito focadas nas futilidades e nos seus prazeres mais imediatos, né? E, por um outro lado, a própria realidade da morte, com o surgimento dos hospitais e das UTIs, ela foi tirada do nosso horizonte. Se é proibido, proibido não, mas um pouco inconveniente falar em arte numa reunião social, num encontro social, falar em morte é proibido, porque as pessoas não querem, as pessoas tomam aquilo como uma falta de educação, você lembrar da morte. Uma Né? falta de educação, engraçado. Não. Você é uma pessoa desagradável, É uma né? pessoa mórbida, né? Que você está... Mórbido. É. O meu E marido quando, tem uma na pessoa... verdade, desculpa, eu te cortei. Não, Marco Aurélio em Meditations fala muito sobre isso. Tem meu marido falando aqui. Sim, sim, isso aí está na história da Meditações. humanidade. Nunca houve um ocultamento e um silêncio tão grande sobre a morte do que nos tempos contemporâneos, né? Até porque a morte saltava na nossa cara, né? E hoje em dia ela é ocultada, né? Se você, outro dia eu até colocava isto numa conversa e depois botei um breve post no Instagram sobre as últimas palavras, né? Eu li. Ninguém mais diz as últimas palavras. Por quê? Porque o cara está sedado ali, ele já está meio semi-morto, não é? Em nome na verdade, em nome da tranquilidade dos vivos, É de, né? eu acho que foi a professora Lucelena uma vez que trouxe, não sei exatamente qual filósofo, que ela fala: se não tivermos consciência em vida, como é que a gente quer ter consciência na morte, né? Se tudo que eu tenho na vida são desejos materiais, se Sim, nada que eu, né? Se eu não estou alimentando nada que é para sempre, ou seja, que são as minhas virtudes, os meus valores. E aí, de repente, eu não tenho nada na hora que chega a morte, eu só tenho apego, exatamente. E aí né? você fica apavorado, realmente. As E pessoas. por quê? Porque a nossa própria cultura nos tira esta possibilidade. É preciso que a gente, individualmente, busque, medite sobre a morte, entre
não é meditar sobre a morte no sentido negativo da coisa, não, pelo contrário. O contrário, né? A morte deveria ser o coroamento da tua vida, é o momento, é o ponto final, é o momento em que a sua obra está acabada, né? Então, ela deve. O Platão dizia isso, né? Que a filosofia é uma preparação para a morte. Mas eu diria que qualquer vida humana deveria ser uma preparação para a morte. Mas você vê que mesmo na dimensão religiosa, fala-se pouco do assunto. Não era assim. Isto mudou, porque não é de bom tom, mas no que importa se é de bom tom? É a única certeza da nossa vida e a gente não quer falar sobre ela, né? Isso é muito, Exatamente. é E muito... aí você não vê, o Nelson Rodrigues tem uma bela frase, eu não vou saber citá-la exatamente, mas ele diz algo como: quando nós olhamos o ser amado, é preciso que nós lembremos, um de nós vai morrer primeiro. Amaríamos melhor se pensássemos na morte. Como certeza. Quem não pensa na morte tem a alma mais árida do que 3 desertos. Que lindo. Né? E é verdade, é uma grande verdade, porque a gente valorizaria melhor as coisas. Quanto tempo a gente perde na vida com futilidades, com coisas que não servem nem para nós, nem para os outros. Né? Às vezes mais Passando atrapalha. tempo, né? Que é coisa mais terrível do que passar o tempo, ou seja, O nosso bem matar. é o bem mais precioso que temos, né? Que é o tempo, né? Sim, A gente, sim. mas é difícil, assim. Eu, enfim, que tenho estudado, né, sobre esse assunto, que tenho procurado, mas de repente eu me pego de novo nas mesmas distrações, né? Então, se não houver uma disciplina de querer realmente aquilo, querer de verdade, a Sim. gente parece que não. Porque isso é só um aspecto da questão, né? Não adianta trazer só o tema da morte, pelo contrário, se você traz só o tema da morte, a maioria das pessoas se apavora. E isso vai fazer mal para elas. É. Né? Então, como você dizia, se nós não apontarmos, se as pessoas não perceberem que existem coisas eternas, que existem coisas permanentes, coisas que duram para além da nossa existência corporal, não é? Ela não adianta falar sobre a morte. Então, a morte é só um aspecto da questão, né? Nós precisávamos falar de vida eterna também. Então, aproveitando esse gancho, professor, a gente está falando de vida eterna e aí vem aquela pergunta, né? Qual é a sua conexão com o Criador? Ou com, enfim, com o Pai, o Criador, essa relação é uma relação de amor, de completa, como eu diria, entrega e de verdade, assim, o que é essa relação? A relação sua com o Criador, como De completo não diria porque eu sou um filho da puta também, né? Então, ser humano. eu tô sempre brigando comigo mesmo para me tornar um pouco melhor, né? Através da minha ação mesmo. Isso vem há muitas décadas já. Eu me converti com 30 anos já. Desculpa, Então não entendi. 30 eu anos? me converti, eu Ah, voltei à igreja com 30 anos. Então, uma boa parte, toda a minha juventude, na verdade, se a gente considerar a juventude aí até essa idade, mais ou menos, eu estava não só fora da igreja, como tendo uma vida muito maluca. Muito, eu era assim, eu era do meio artístico, né? Ainda sou, mas eu era o típico, típico não, aliás, no próprio mesmo meio artístico, eu era dos mais malucos, no sentido assim, isto talvez tenha, isso eu acho que é uma coisa que faz parte do meu caráter, não é algo que eu tenha conquistado pelo trabalho, mas eu não sei fazer as coisas pela metade. Eu procuro me entregar plenamente às coisas e ser coerente com isso. Eu era ateu e
antiburguesa, enfim, com toda aquela mentalidade que ainda está, mudou um pouco, mas ainda está na cabeça da maioria dos artistas. Portanto, não agia em coerência com isto, vamos dizer assim. Não tinha compromissos de largo prazo. Então, fui um adolescente até os 30 anos. Mas isso aí já faz 30 e poucos anos, eu estou com 62 agora. Então, de lá para cá, houve uma mudança bastante radical e difícil de realizar, porque eu mesmo resistia a isto, né? Mas a minha relação, então, voltando à pergunta, não é uma entrega total, mas no horizonte quer dizer, a ideia é que a minha conexão com Deus, isso também veio de largos anos de estudo e de meditação e de oração. Para mim é muito claro que quem nos sustenta no ser é o próprio Deus. E que, portanto, como diz Santo Agostinho, né, quando ele diz nas Confissões, tem um momento que ele diz assim: eu percebi, aliás, adiantando o Descartes, de uma certa forma, que eu existo, eu só não... que, olhando mesmo no centro do meu ser, eu percebo que existe, que o fato de existir não pode ser negado, que é o famoso penso, de uma certa forma, do penso logo existo, do Descartes. Uhum. Mas logo depois ele diz: mas eu não sei por que eu existo. E, de fato, não há um porquê. Nós existimos apenas pela bondade, pelo amor, pela misericórdia de Deus, do Criador, como você diz. Deus nos criou por amor, e não tinha nenhuma necessidade disso, né? Aí vai Então, naquela. Esse gancho é interessante, porque aí vai naquela outra. Porque eu tenho muito essa questão, né? De Deus como Criador, como estamos todos ligados, né? Estamos todos a a gente sente, né? Um sentimento, né? Que nos invade em alguns momentos e a gente tem a certeza de que já pertencemos a algum lugar. Mas assim, parece que é uma sensação de pertencimento a algum lugar divino, de algum lugar que eu já estive. E aí aquela pergunta que eu fiz, mas se Deus é maravilhoso e fez isso tudo, para que ele nos colocou aqui? Eu fico rindo, né? Nessa, porque tem muita gente que acredita que a gente veio para ser um ser melhor, para termos experiências, para evoluirmos, né? E eu falo, então por que já não nascemos assim? Por que tivemos que vir aqui para depois voltar para lá, sabe assim? Para evoluir, para fazer isso tudo e para depois de um lugar que eu já pertenci. Eu acho isso muito. e nós não somos anjos, né? Os anjos são criados assim. Os anjos não evoluem. Eles não têm história como nós temos, né? Porque eles já são criados integralmente, vamos dizer assim. Eles não estão no tempo. O ser humano, porque tem corpo, como é que eles chamam? Agora me faltou a palavra, um composto. Ele é um composto, e ele está no tempo, ele é criado no tempo. Então, não é que a gente poderia até dizer que, metafisicamente, Deus nos pensou eternamente, né? Mas, no mundo concreto, nós nascemos como uma espécie como uma semente, como uma espécie como uma grande gama de possibilidades, né? E com um atributo que é específico no mundo concreto, no mundo corporal do ser humano, que é a liberdade, que é um valor altíssimo. Você vê que no mundo só os homens e mulheres têm liberdade, né? Podem escolher. E podem escolher, inclusive, amar. O que amar ou a quem amar, né? Então,
Ah, desculpa, não, a Valéria que pôs uma pergunta aqui que também tem a ver com isso que a gente está falando, porque se não sofremos, não evoluímos. É essa história para mim que é um pouco meio louca, né? Assim, mas para quê? Por quê, né? Temos que sofrer, por que temos. Mas enfim, se, Aí já é uma se segunda poderíamos questão. ser perfeitos, mas não somos anjos, né? Entendi. Nós não somos anjos, e graças a Deus. Por quê? Porque se você fosse um anjo, não seria você. E, portanto, você simplesmente não existiria, É verdade. né? Então, nós somos, e nós não somos anjos, mas nós podemos conversar com os anjos. Exatamente porque nós temos inteligência, nós temos vontade, né? Então, nós somos o homem, ele é um ser intermediário entre, como já disse, acho que o Pascal, né? Entre o anjo e o animal, né? Então, e isto, claro, nós temos sempre o risco de nos tornarmos mais parecidos com os animais do que com os anjos. Mas isso é uma escolha nossa. Verdade. Então, o homem, a liberdade humana é um dom divino, né? E, portanto, nós sempre temos uma margem de escolha, não para definirmos nosso destino, aí é menor, mas para definirmos a nossa relação com esse destino. Como é que nós vamos nos relacionar com aquilo que nos acontece e com a nossa própria estrutura psicossomática. O que fazer disto? Bom, a gente pode escolher, A né? reação. Uhum. Então, nós nascemos como uma semente. Só que é uma semente que, até lá seus 7, 8 anos, quase que desenvolve-se sem escolha, mas que depois começa a fazer escolhas. E essas escolhas, aos poucos, vão definindo a nossa personalidade, ou seja, a nossa própria alma. E, portanto, por isso eu dizia antes que a morte é o coroamento disto. Não é? Quer dizer, quando você morre, a sua obra está acabada. Você será aquele ou aquela eternamente. Não É é? Então, muito. aí sim você será semelhante aos anjos. Semelhante. Né? Porque você já não mudará neste sentido temporal, humano, como a gente conhece. E é por isso também que o nosso destino post-mortem é definitivo. Exatamente porque não há mais possibilidade de mudança. Né? Há vida ainda, mas é de outra ordem. Então, vamos dizer, a tua personalidade está madura, feita. É como a espiga de milho, a espiga, né? Como qualquer fruto, né? Ele é um processo, só que com a diferença de que nós vamos escolhendo o quanto, em última instância, o quanto nós aproveitamos de tudo isto para amar, seja o próprio Deus, seja os nossos próximos, né? Principais mandamentos, né? Os- É, os a isso que deve ser para resumem isso que tudo, né? viemos, né? Deveria É, ser, né? Para isso que viemos. E aí vem deveria uma outra pergunta, professora, a história da a oração, que é outra coisa que me intriga muito. Ou seja, nesse momento da pandemia, eu fiquei. Eu me senti assim, eu falei, como é que eu posso pedir saúde para minha família se o mundo inteiro está doente? É assim, como é que eu parece que eu não tenho esse direito? Eu falei assim, e será que quem não pedir não recebe? Essa história da oração para mim também é muito confusa, sabe? Porque esse Deus é um Deus de amor, é um Deus e eu não preciso de pedir. Ele acolhe a todos, né? Então, essa questão da oração também é uma questão que me deixa assim. Então a pergunta é: se eu não pedir, eu não serei atendido? Eu tenho que pedir? é, um pouco como relação de pai e filho, né? Conta-se que
Thomas Becket, eu acho que era. Eu acho que era ele, mas se não for ele, enfim. Era alguém conhecido que tinha uma filha que morava numa cidade distante, estava estudando, e ela pedia dinheiro para ele, e sempre mandava menos do que ela pedia. E um dia ela reclamou disso. Ela disse: pô, por que você não me manda o que eu peço? Ele diz: não, mas porque eu quero que você me peça novamente. Eu quero manter esse vínculo contigo, né? Mas é só uma analogia. Em relação a Deus, trata-se também da nossa liberdade. Deus nos criou livres a ponto de que nós possamos negá-lo, nós possamos simplesmente virar as costas para ele. E ele não nos força a isto. Ele, na verdade, não nos força, mas ele prepara as coisas de tal maneira que está sempre nos chamando, ele está sempre nos chamando. Ele está sempre nos chamando, quer dizer, é como a beleza. Quando a gente vê alguma coisa bela, os nossos olhos tendem para ela, não é? Mas muitas vezes as nossas preocupaçõezinhas, os nossos desejozinhos de prazer, né, nos desviam dela. Você perde às vezes um pôr de sol, porque você está brigando com seu filho e você não aguenta esperar, né? Esperar um pouco, pelo menos, para brigar com o moleque, né? Porque, na verdade, você não está querendo corrigi-lo, mas você está querendo se livrar de um incômodo, né, psíquico. A gente faz isso o tempo todo. Na Mas educação dos filhos isso é muito comum, muito né? Então, Deus é pai nesse sentido, Deus nos criou, e ele é como a parábola do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo retorna, o pai o vê de longe e corre para ele. Ele não espera o filho chegar. Nós que somos orgulhosos, veríamos, ficaríamos felizes, mas esperaríamos. Agora veio aqui e pede perdão. Para o pai do filho pródigo, não. O fato dele estar vindo já era o pedido de perdão. E ele dá mais. Isso é uma regra que, assim, os santos falam disso. Eu, que não sou santo, ainda assim já comprovei isso muitas vezes na minha vida, né? Deus nos dá sempre muito mais do que a gente pede. Só que às vezes ele nos dá outra coisa. Por quê? Porque o que a gente pede não é o que a gente precisa. é assim como um pai mesmo, né? A relação de eu tenho com as minhas Tem uma filhas. relação paternal mesmo. É E ao sempre, mesmo sempre vou amá-las, independente delas pedirem ou não. Foi muito bonito o que você falou, e eu sempre estarei em busca delas, né? Pode ser que elas não estejam tempo, me buscando em algum momento, mas eu estarei sempre ali, né? a gente não está só passivamente esperando, né? A gente está querendo que elas retornem, né? Acolhendo, né? Porque Deus é amor e Ele nos fez, quer dizer, a nossa substância é o amor, né? Então, de uma certa forma, este pedir, quer dizer, a oração de intercessão, de pedido, é só uma das formas de oração e nem é a principal. A Quando não... principal forma de oração seria o louvor, seria o agradecimento, a ação de graças. Porque por mais que a nossa vida esteja ruim, você tem que estar já bastante maluco, e isso acontece, as pessoas podem estar tão perdidas que neguem o valor da sua vida. Mas, em geral, não é o caso. Por mais que a sua vida esteja desastrada, você não escolheria não existir, porque a existência é um dom maior, né? Então, eu acho que o principal pedido, quando os nossos pedidos a Deus, pelo menos é o que eu, em geral, faço, o meu principal pedido a Deus é que Ele me ajude, porque sozinho eu não sou capaz de fazê-lo, Ele me ajude a ser aquele que Ele pensou, a realizar aquilo que está em mim em potência e que muitas vezes eu mesmo não estou vendo, né? Então,
eu acho que essa é a oração principal, porque quando a gente pede coisas acidentais, a gente nunca tem certeza se elas são boas ou não para nós. Quando a gente Quantas vezes algo que nos acontece, a gente lamenta na hora, e anos depois a gente agradece, diz, putz, se não tivesse me acontecido aquilo ali, eu estava ferrado, é, né? bonito, professor, essa oração, porque a gente reza todos os dias o Pai Nosso, né? Que seja feita a vossa vontade. Mas na verdade a gente não Sim, está entregue de verdade, né? Se eu me entregar e é, confiar e pedir isso, que você comentou, é muito especial para que eu possa ser tudo aquilo que ele sonhou que eu fosse, né? sim. É muito E veja que esse é o quarto pedido, né? Os três primeiros pedidos referem-se ao próprio Deus, né? Santificado seja o teu nome. seja Quer feito. dizer, num nível mais não é um nível mais profundo para a maioria das pessoas que não pensam sobre o assunto, mas determinado sentido desse verso é que o nome de Deus, no caso, deva ser santificado, é porque na sua vida você deve compreender o que é esse nome e santificá-lo, porque Deus é santo. Então, santificar o nome de Deus não quer dizer que você vai torná-lo mais santo. E, por um outro lado, todos nós que fomos criados à sua imagem e semelhança somos nomes de Deus. Então, também você pode dizer que, quando você diz isso, você está pedindo para que Deus te santifique. Deus te torne mais puro, mais amoroso, mais íntegro, mais parecido com Ele, né? Que bonito. Eu acho, E eu acho, assim por diante. eu acho que teve uma ocasião também que a professora Lucilena, que eu acompanho muito e gosto muito, Lucilena Galvão, ela falou da questão de sacralizar, né? Tudo que formos realizar, se sacralizarmos, estaremos fazendo em nome de algo maior, né? Se houver algo maior, e aí acho que é essa história de santificar, né? Cada vez mais Sim, a presença de Deus na nossa vida, muito, muito, sim. que E é um Deus pouco, age constantemente. Aliás, a nossa própria vida, ela está sendo mantida atualmente pela mão de Deus. E não só a nossa vida corporal, a nossa vida espiritual também. Se Deus tirar a mão, nós desaparecemos, não é? Então, essa relação, a consciência progressiva é que isso não se consegue do dia para a noite. Isso aí exige meditação diária, oração diária, confiança, como você dizia, né? Ter amar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, porque Deus está vendo as coisas num outro plano que lhe é inacessível e, portanto, confiar na ação de Deus. mas Na quando a medida gente que você... é porque a gente vem às vezes de um histórico, né? Eu também, meus pais são católicos. Hoje eu acho, enfim, eu não sou católica. Eu acho que eu sou uma espiritualista, né? Eu estou em busca mas teve uma história da Igreja Católica de culpa, né? De rezar para você deve ir à missa todos os domingos, porque senão você é um pecador, porque senão é isso e é aquilo, e esse lado é ruim, né? É bom a gente tentar tirar isso e entender essa conexão da oração como uma conexão mesmo com Deus e que é um Deus de muito amor, né? E não um Deus de Sim, mas ó, o Chesterton, ele dizia que os 10 mandamentos eles são como as instruções de uso de um eletrodoméstico. Por exemplo, pegue um liquidificador, se não colocarás dentro d'água, não ligarás na voltagem alta e assim por diante. Ou seja, os 10 mandamentos eles têm um caráter, de uma certa forma, restritivo para que estabeleçam os limites do que é propriamente humano, né? E, portanto, é que isso aí nos últimos séculos foi sendo perdido, quer dizer, a igreja é responsável em parte pela dessacralização do Ocidente moderno. Não é só a igreja, evidentemente, seriam
um crime dizer isso, mas que ela teve uma parte disto pela influência da ciência, do pensamento moderno lá do Renascimento. Ela não teve estatura intelectual, pelo menos como um todo, para fazer frente à modernidade. Então, você precisa um pouco cavocar para ir encontrando o verdadeiro sentido da própria teologia e da prática cristã. Porque hoje em dia, por exemplo, o tema da morte que a gente falava antes, eu vou à missa todo domingo. Às vezes, dependendo do período da minha vida, tem períodos em que eu estou mais livre, mais disposto e vou diariamente. Mas não é o caso atual. Atualmente eu estou indo aos domingos. Mas você não ouve, em geral, guardadas as exceções, você não ouve os temas que eram chamados dos novíssimos, ou seja, o tema da morte, o tema do céu, o tema do inferno, o tema do próprio amor, nos sermões. Os sermões se banalizaram muito e muitas vezes tratam de assuntos políticos, sociais, comportamentais, que interessam muito pouco. As pessoas não falam mais, não se tem uma visão mais profunda da doutrina. Para isso, você tem que ir atrás dos grandes pregadores ou dos grandes teóricos. E ninguém não, mas a maioria das pessoas não tem tempo nem formação intelectual para isso. Então, elas ficam à mercê. Foi uma das razões de eu começar a gravar o Meditatio, e pouco retorno que eu tenho lá mostra isso, que a maioria das pessoas vê a igreja e a religião em geral como um meio de viver bem e com, vamos dizer assim, em paz de espírito, né? De viver tranquilamente. Elas veem aquilo ali como uma espécie de... Sei lá, posso fazer o que eu quiser, eu venho aqui, sou perdoado, e é isso? Não, nem isto, nem isto. Pelo contrário, elas veem aquilo como assim, talvez seja isso visto do outro lado, né? Eu vou procurar em Deus a confirmação dos meus objetivos, e da minha visão de mundo, né? E também não por falta de uma vida mais profunda, da busca de uma vida mais profunda, porque se você busca uma vida mais profunda, você começa a alcançar. É um pouco isso o sentido pedir e recebereis. Se você quiser, Deus vai responder, eu tenho certeza disso. Ele mesmo prometeu isso, né? E eu já confirmei isso, Deus responde. Ele não fala diretamente, não comigo, né? Aí é só com a Santa Teresa, enfim, com gente que está no outro patamar. Mas é que as pessoas não querem abdicar dos seus prazerezinhos, da sua cosmovisãozinha, né? Então ficou tudo muito superficial, de fato. Professor, o nosso papo é muito bom, nós vamos ter que entrar de novo se cair, né? Porque parece Porque eu acho que o nosso tempo vai se esgotar, né? Mas estou por você. Pois é. A gente fica mais porque eu não cheguei nem na metade das perguntas, professor. Tá bom. E tem o pessoal aí que fez, a gente podia ouvir um pouquinho, né? O que o pessoal está perguntando. Ó, uma vez existindo, já fazemos parte da eternidade. Procurar uma vida santa na Terra seria o início do que completaria no céu? É isso? Mais ou menos. Isso não é tudo, porque depende de vamos dizer, o sentido que você dá a cada uma dessas palavras, né? Porque as pessoas, por exemplo, veem santidade como uma espécie também de pureza moral. E isso é só um aspecto do assunto. Isso é só o início do caminho, né? É a coisa dos 10 mandamentos lá do Chesterton. Isso aí não é para você ser santo, né? Isso aí é para você ser um homem comum. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Isso é o início do caminho. Nossa, o mínimo. Os 10 mandamentos. Mas é verdade. Se você pega Santa Teresa d'Ávila, ela tem
um dos grandes, é uma pessoa que merecia ser mais lida, porque ela é acessível Santa também, escreve Teresa. bem, Santa Depois Teresa d'Ávila. tem Mas algum... depois eu posso te passar até por Quero. escrito para você aí compartilhar com as pessoas também. Mas para começar a conhecê-la, é ler o primeiro livro que ela escreveu, chamado Vida, que existe uma maravilhosa tradução brasileira da Raquel de Queiroz, que infelizmente não foi reeditada, então você só acha isso em sebo, né? Existe uma tradução mais recente, mas não é a da Raquel. E quem lê em espanhol, é um espanhol do século XVI, mas acessível, dá para ler em espanhol. Ela escrevia muito bem também. Mas, enfim, não é neste livro, num livro posterior chamado Castelo Interior, em que ela divide, ela mostra que a alma tem, ela compara a alma a um castelo de cristal que tem 7 camadas. Claro que isso é um esquema, coisa muito mais complexa. Que ela compara as moradas de um castelo. E diz, isso lá pelos seus 60 e poucos anos de idade, ela penetrou no centro do castelo, ela conta isso, e ali ela viu a própria Trindade e conversou com ela. Mas eu dizia isso porque ela diz que a primeira morada, que é a que a maioria de nós está, pelo menos assim, a maioria dos católicos praticantes, é exatamente, ela é negativa no sentido de que essa morada é como que a preparação para o resto do caminho. E, portanto, ela se identifica basicamente em cumprir os 10 mandamentos. Né? Quer dizer, é você como que retificar a sua vida para ir você começar um caminho espiritual, né? Porque senão não dá. É como se assim, voltando à metáfora do Chesterton, é como se a bateria do carro não estivesse funcionando. Aí não adianta você tentar o resto. Tem primeiro que consertar a base para aí começar a acender, né? Primeiro as Então, coisas primeiras, né? eu acho Santa Teresa, felizmente lá né, no início da minha conversão, eu já encontrei a obra dela e li, e alguns dos livros dela eu li várias vezes já. Eu gravei, inclusive, as 3 primeiras moradas, está lá no YouTube, no meu canal do YouTube, por Castelo Interior, você vai encontrar essas 3 primeiras. Não é na tradução da Raquel de Queiroz, mas enfim. Vou A entrar. tradução não é tão difícil porque é do espanhol. O espanhol é uma língua próxima, né? Muito especial. Então é isso. Acho que, deixa eu ver se agora o pessoal entrou. Acaba que a gente perde as perguntas, né, do último. É. Professor, agora entrando um pouco aí na minha história de moda, etc, né? Porque na verdade eu era de outra área. Eu trabalhava com tecnologia, trabalhei durante 19 anos com um software alemão chamado SAP. É um software que roda em grandes empresas e tal. Eu sempre fui uma pessoa da lógica, né? Matemática, custos. Então, eu ficava muito feliz quando eu achava o erro. Eu achava 2 mais 2 são 4 e pronto. Não tem por onde correr, né? E aí, de repente, numa questão aí de vida, de maturidade, de família, de filhos, eu resolvi, numa encruzilhada, optar pelas minhas filhas, por estar mais tempo próxima delas, por realmente vivenciar, né, a adolescência da Manuela, a infância da Leonora. Eu já tenho uma filha que é mais velha e essa já está resolvido, mas enfim, de estar ali mesmo, né, buscando, levando na escola, vendo a carinha que sai, vendo como que tá, podendo dar aquele abraço, ou podendo chamar atenção, enfim. E aí eu migrei para eu sempre gostei de moda, sempre gostei das coisas bonitas, das coisas belas, né? E eu fiquei muito tempo em conflito com isso, porque eu falava, se eu fosse um ser evoluído mesmo, eu não estaria aqui querendo as coisas, né? Eu estaria como o Gandhi aí, com um pedaço de pano, e enfim. Mas aí o senhor me explicou, eu não sou anjo ainda, nem estou nesse patamar. Mas
essa história, por que a beleza importa, né? É, e de repente eu encontrei algumas respostas dessa beleza enquanto uma conexão com algo sublime, com algo tão especial como é a natureza, né? Quando a gente observa uma flor que é diferente da outra, que é tão especial. E Deus encheu o mundo de beleza, mas eu queria que você me dissesse qual a sua visão, por que a beleza importa, né? A arte, esse tema me deixa muito entusiasmada, assim, essa parte da beleza é uma coisa que eu gosto muito. Ela nos fala exatamente do próprio Deus, em última instância. Ou, se você preferir, do ser das coisas, né? Do que elas são na sua essência, né? Então, as pessoas têm uma ideia, às vezes, exterior da beleza, né? Quando, e até equivocada, porque a beleza não está, ela está, mas ela não, a beleza não é da própria dimensão corporal. A beleza está na relação entre as partes, o que é algo que a gente capta já com a nossa inteligência, né? Tomás de Aquino dizia que belo é aquilo que causa prazer, mas ele está falando de um prazer da alma, não de um prazer corporal. Quando a gente vê alguma coisa bela, a gente gosta de ficar olhando para ela, né? Como o pôr do sol, né? Uma flor. O pôr de sol, mas como uma flor também, né? A gente olha e diz, pô, quanto mais a gente observa, mais a gente capta a riqueza de detalhes, mas a gente está captando não só o detalhe isolado, a gente está captando o detalhe em relação com o todo. E isto só a inteligência é capaz de captar. Então a beleza, ela de uma certa forma, ela faz essa ponte entre o mundo dos anjos e o mundo humano, né? Ela está no meio, ela é intermediária. Nós captamos algo do mundo, do que o Platão chamou de mundo das ideias, que não é um mundo de abstração, é um mundo real. Nós captamos algo disso através da beleza. E isso é mais acessível às pessoas, né? Quer dizer, a beleza tem algo de generoso. Ao contrário da filosofia, que é árdua, para você entender um filósofo, você tem que ascender aonde ele está. Um artista, ele faz o contrário. Ele mesmo, enquanto artista, ele tem que ascender, senão ele não vai fazer o seu ofício direito. Mas à medida em que ele vê, ele contempla, vamos dizer assim, realidades mais altas, ele as traduz no plano corporal e, portanto, ele as torna acessíveis à maioria da população, que não é capaz por si só, pelo seu próprio trabalho, seja porque não é seu talento, seja porque o afã do dia a dia a impede de chegar nisso, né? Então, o artista ele deveria ser uma espécie de sacrifício mesmo, né? Deveria ser alguém. No caso do ator isso é mais ainda. Então eu costumo dizer que o ator ele é de uma certa forma a vítima sacrificial e o sacerdote do sacrifício, né? Ao mesmo tempo, né? Mas ele faz isso por amor a essa realidade mais alta e às pessoas. Então ele é um intermediário, né? É importante notar isto, que as pessoas não percebem. Elas acham que o reino do espírito está muito distante. Não está, não. Você que está distante dele, mas não é ele que está distante. Você que fica prestando atenção em porcaria, tá entendendo? Em coisas insignificantes. Mas é importante as pessoas notarem que quando elas admiram a beleza de algo, a beleza propriamente dita não é corporal, não é física. É física no sentido mais amplo. Não é corporal. Ela como que reluz, ela como que brilha através do corpo. Mas ela mesma não é corporal. Os animais não admiram a beleza.
porque ele não tem inteligência. Né? Então, você nunca Dostoiévski, viu acho um que animal admirando um pôr de sol. Ele pode estar, assim, gozando desse pôr de sol, mas é outra coisa, é sensível. Ele não capta a beleza daquilo, porque a beleza, ela é uma harmonia e, portanto, uma relação. e acho que é de Dostoiévski, né, a frase: a beleza salvará o mundo. Sim, é de uma personagem dos Maravilhoso. irmãos Karamazov. É. Nesse momento a gente está percebendo, né, o quanto a beleza é importante, né, para nos tirar Sim, dessa situação, né, o quanto ela nos reconforta, né, nos traz esse pertencimento, né, a algo maior, a algo, mas também ela nos tranquiliza, né? Porque ela nos coloca num outro patamar, onde essas mesquinharias do dia a dia não tem peso. isso é muito especial, né? Mas é também ao mesmo tempo difícil, né? Porque eu acho que somos uma sociedade que fomos invadidos por tantas informações que na verdade são inúteis, né? E se a gente se perde nessa inutilidade, a gente fica sem condição de contemplar essa beleza da forma que ela realmente é, né? Sim. Porque é isso, são inúteis, mas muitas vezes são agradáveis, são gostosas. Então as pessoas acabam embarcando nisso. Né? Elas têm muito medo da dor, né? Como se, de novo, nós não somos anjos. Se você quer crescer, vai doer. Vai doer por quê? Porque você está apegado a coisinhas e identificado com essas coisinhas. Você acha que assim, eu não vivo sem isso ou sem aquilo. Você vive. Pega essa situação de pandemia é boa para nos mostrar isso. Você precisa de menos coisas do que Exatamente. você pensa. Quando Né? eu fui criar a minha marca, né? Foi essa marca de moda que eu tenho. Eu, eu falei, eu preciso de algo maior do que a roupa em si, né? Eu não quero vender roupa pela roupa. Eu queria muito e quero muito mostrar para as mulheres que elas podem ser fortes e livres. E aí eu criei uma roupa diferente, assim, é meio que é uma roupa diferente no sentido do que está todo mundo consumindo, né? No sentido, e é uma expressão mesmo da minha história, da minha verdade, sabe? E quando uma pessoa usa aquela peça de roupa e se sente feliz, para mim esse é o maior presente, né? Assim, que eu consegui mesmo colocar uma energia, né? Todas as pessoas que fizeram aquela peça, as costureiras que participaram, tem um pedacinho do amor delas ali, né? E aí só quando eu entendi isso é que eu me orgulhar dessa história de ter uma marca de moda, né? Porque na verdade eu enxergo ela como uma arte. E aí eu queria que você falasse o que é arte, afinal de contas, né? Porque é outro tema que eu acho que tanta coisa é arte, mas eu tenho uma dificuldade em, às vezes, achar as palavras para, não sei se, É, para definir o que é arte. na raiz, os medievais e os antigos, eles diziam que a ação humana ela tem dois modos: a ação ética ou moral e a ação poética ou artística. Na ação ética ou moral, quando o sujeito age, ele se torna melhor. Quer dizer, a ação moral visa o bem ou o melhoramento do sujeito, do agente. Ação E a moral. ação moral ou ética, mesma coisa. Né? Uma é de origem grega, ethos, e outra latina, mores. Né? E a ação artística, ela visa o bem do objeto e não do sujeito. Então, um bom artista é aquele que realiza bem um objeto externo a ele. Eles chegavam a ponto de dividir as artes em artes servis e liberais. E isto não tem a ver com condição social, mas com o fato de se o objeto produzido pelo artista é corporal ou mental. Então, para eles, um lógico é um artista, porque ele constrói silogismos. E silogismos são objetos mentais.
né? E um músico, quando ele concebe a música, ele é um artista liberal. Quando ele executa, não, porque agora ele precisa do corpo para executar. E, portanto, aqui a execução instrumental é arte servil, né? Então, eles faziam essa divisão que é muito estranha para nós, mas que é evidente, né? Quando a gente consegue entender, fica muito claro. Então, para o artista, tem um autor, se eu não me engano, é o Titus Burckhardt, ou Martin Lings, que diz o seguinte, que para o homem tradicional, ou seja, exceto o homem ocidental moderno, todo homem é uma espécie de artista. Para nós, o artista é um tipo especial de homem, e isso não é verdade. Na verdade, todo homem é um tipo especial de artista. O artesão. Então, quando alguém construía, veja como a Revolução Industrial transformou esse conceito. Porque isso não existia antes. Você não tinha roupa feita em série. Não, cada roupa era feita manualmente, como você faz. E, portanto, traduzia a alma também do artista. Mas isso vale para um prato, isso vale para uma jarra, isso vale para uma cadeira. Todas as cadeiras eram personalizadas, né? Então, e mais ainda, elas tinham uma dimensão simbólica. E, portanto, eram arte no sentido que a gente usa a palavra hoje, né? Se você pega uma tribo indígena, o prato, ele pode ser, por exemplo, um símbolo do cosmos, né? Ele é circular como o cosmos, né? E ele nos alimenta como o cosmos. Então, não precisa ser índio para entender isso, né? Mas nós vemos o nosso prato simplesmente como um objeto sem sentido. Ora, não existem objetos sem sentido. Você que não está captando o sentido. A partir do momento também que a gente faz desse objeto algo, como você falou, em escala, né? Eu não tenho 5 pratos, eu quero ter 50 pratos, né? Para que eu preciso de 50 pratos? Sim. Porque Você a você utilidade falando não vem. das roupas, eu lembrava disto, que até a indústria, até surgir a indústria, as pessoas tinham 2, 3 roupas. E na Idade Média, você identificava o ofício do sujeito pela roupa que ele usava. Ou seja, a roupa não era meramente uma proteção ou um mero vestimento, mas ela traduzia a biografia do sujeito. Era uma expressão dele mesmo, né? Mas Então, se a gente trouxer a roupa também para esse lado da beleza, né? Aí são 2 sentidos, né? O sentido utilitário, né? Que é aquilo, ela serve para vestir o meu corpo, para me aquecer e para, mas ela está imbuída de beleza, né? E aí você quer adornar o seu corpo, né? Tem essa. é de beleza e de sentido, porque não dá para separar uma coisa da outra. Você vê, nós falávamos na igreja, a igreja também caiu nessa esparrela, depois do Concílio Vaticano II particularmente. Então as igrejas, por exemplo, começaram a virar salões. Se perdeu a arquitetura sagrada. Você vê que muitas vezes os sacerdotes não usam os paramentos todos que são só para dias de festa, como se todo dia não fosse dia de festa. A própria ideia, né, dos dias feriais é dia de festa. Então, a riqueza do rito, a riqueza material do rito se perdeu muito e, portanto, se perdeu a dimensão simbólica, porque uma coisa está associada à outra. Interessante. É como o Papa usava aquela mitra, aquilo ali significa os poderes de que ele está investido. Aquilo não é simplesmente um signo de poder no sentido moderno da palavra. Não, aquilo ali é um signo do poder espiritual e do poder mediador que ele exerce. Então, os paramentos de um sacerdote não pertencem à pessoa individual dele, mas ao seu lugar no rito. Os paramentos pertencem a Deus.
Quando você fala Você dos pega salões, né, uns... das igrejas que perderam... Acho que As igrejas é uma vergonha. Tem eu acho igreja que para rezar você tem que ir contra a arquitetura. Você tem que esquecer que está lá. que ela não nos remete a nada, ela não consegue, né, traduzir essa conexão, né, não há beleza. Não, E aí a gente vai ela, naquela ela pergunta nem que não consiga, ela nem tenta. O arquiteto quis outra coisa. Ele fez uma igreja para o que ele acha que é a igreja. E o pároco engoliu, por desconhecimento também da arte sagrada. Isso é grave, porque quem sofre com isso, no fundo, é a população. Aqui, disseram aqui que o Ocidente perdeu a essência dos símbolos. Sim, Exatamente, né? sim. E quando a gente fala do urinol de Deschamps, então a gente chegou nessa... Isso pode ser considerado arte? É, na verdade, aquilo era uma piada. Aquilo é uma provocação, como as pessoas dizem hoje. E ele tinha consciência disso, e ele investiu por aí. Portanto, sob esse ponto de vista, a obra dele é muito datada. Porque, por exemplo, o caso do urinol, do Deschamps, só vale ele. Você não pode repetir aquilo lá. Não tem graça. As pessoas repetem, as pessoas acham que é porque elas se sentem um pouco Deschamps, mas é maluquice, elas não são. Né? Então, a arte moderna é responsável por muito do caos que a gente está vivendo. Porque as pessoas ali, né, no início da modernidade, eu digo do século XX, particularmente, começa com o romantismo já, mas ficando no século XX, a negação das tradições que os artistas fizeram ali tinha sua razão de ser naquele momento. Estava tudo muito fossilizado, cristalizado, cheirando a mofo, né? E eles buscaram uma revitalização. Só que essa revitalização foi puramente, quase que puramente negativa. Ou seja, se negou tudo que veio antes e não se tinha muito o que oferecer. Esses artistas ainda tinham, mas eles não pensaram nas gerações futuras. Tem um famoso texto do Antonin Artaud que diz: vamos queimar as obras de arte. Eu digo, claro, que você que já viu todas, para você não vai fazer diferença, meu filho. Mas para as gerações futuras, elas não vão saber mais dessas obras, elas não vão ter notícia delas e vão ficar só com a tua obra. Muito triste, né? Acho que foi não sei se é de Sócrates, que diz que diga que música seu governo dá ao seu povo, e eu direi em que estágio esse povo está, né? Nós estamos perdidos, então. Muito mal curados. Porque as minhas filhas gostam de escutar funk às vezes, né? E eu falo, difícil. Você vê a música hoje, ela muitas vezes ela é só pulsação. Ela não tem melodia nem harmonia. Ela está só ao pulso. E, portanto, ela apela aos nossos instintos mais baixos. Aquilo que é puramente corporal em nós. Né? Então, de fato, nós vivemos numa crise, e essa crise, boa parte dela, nós devemos aos artistas, que são os primeiros a dizer que não tem nada a ver com o peixe. Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Porque os artistas determinam o ambiente imaginário no qual a gente vive. Eles produzem as imagens, sejam visuais, sejam auditivas. Então, eles são intermediários. Então, eles estão sempre com esse discurso de que assim, a situação do mundo está ruim, nós temos que melhorar o mundo, mas não reconhecem que boa parte disto é fruto da produção artística. Você vê o que seria da produção artística e dos meios de comunicação, que é feito por artistas, exceto os donos e os empresários ali dentro, né? A maioria das pessoas que fazem a mídia são artistas. Eu vejo sempre os artistas falando mal da Rede Globo, eu digo, o que tem lá dentro? Não é a Rede Globo enquanto instituição. Tudo bem, ela pode até ter seus
projetos Temos negativos. homens, né, artistas lá dentro, né? Mas são os artistas que põem em prática esses projetos, que criam o logo, que criam as novelas, que atuam nas novelas, Que criam né? as histórias das novelas, né? É. Exatamente, exatamente. Então, os artistas são muito mais responsáveis pelo estado, pela cosmovisão de uma cultura, do que eles tendem a reconhecer, É né? verdade. Professor, e o que é a questão de estilo também é uma questão que a gente está chegando aqui no final, são mais duas perguntas. É, estilo, né? O que é estilo na arte, na música, na arquitetura e na escrita? Estilo basicamente seria assim, a maneira de fazer, né? Ele está relacionado, por um lado, com os procedimentos técnicos de uma determinada arte e de um determinado período dessa arte, e por um outro lado, vamos dizer, pela personalidade do próprio artista, né? Ou seja, é a maneira de fazer. Se você pega dois violinistas, por exemplo, os procedimentos básicos para tocar o violino são os mesmos, mas eles estão relacionados já, vamos dizer, pela forma musical, aí é a forma, que vai ter estilos distintos, até na maneira de colocar o arco, por exemplo. Mas dentro do mesmo estilo, você vai ter um estilo mais individualizado, personalizado, que é a maneira como cada um vai utilizar esse arco, né? Então você tem aí uma tensão entre um estilo no sentido de forma artística, que é muito mais amplo historicamente, né? E o estilo de cada artista que atua naquela arte. Aí você vai ter os grandes artistas, que são exatamente aqueles que tinham não só um estilo tão próprio, mas uma inteligência tão aguda e alta daquela arte, que eles inauguram um novo estilo, né, que se torna comum a muitos. Entendi. Né? Mas por exemplo, um escritor, né, como Machado de Assis, ele poderia mudar de estilo? Ou geralmente eles têm um estilo único em toda a sua existência? Eu fico um pouco confusa em, assim, são momentos do artista, né, e Picasso também, e entre isso, esses momentos e o estilo, sabe? Aí varia, porque tem artistas cujo estilo já tem uma feição na juventude e tende só a amadurecer, como o Machado. Né? O Machado, você vê, houve de fato uma mudança de estilo, especialmente no famoso Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você pega os romances anteriores do Machado, eram mais românticos, lembravam muito enfim, os autores da época, agora me escapou o nome do outro autor, mas com Memórias Póstumas aflorou como que assim chegou, é a obra-prima do Machado. Os medievais chamavam de obra-prima a primeira obra na qual o artista tinha pleno domínio da sua arte, e não a melhor de obra-prima hoje. Eles tomavam literalmente, a obra-prima é aquele que, de aprendiz, você se tornou mestre. E aí você fez a primeira obra personalizada, vamos dizer assim. Mas você tem alguns outros artistas, como Herberto Salles, por exemplo, que cada livro dele é escrito num estilo diferente. Ah, é? Ele, Como ele é que ele domina chama? tanto Qual ator? ele, Qual autor? o Herberto Salles. A obra dele, ele tem um livro escrito como se fosse um técnico de administração, por exemplo. Ou seja, cada livro, ele tem um livro escrito no estilo do século XIX, sobre a Bahia e a escravidão. Mas isso é Então, raro, né?
É mais raro esse. É mais raro. Em geral, o artista ele tem um estilo que vai amadurecendo e que permanece. É Entendi. preciso um domínio também muito grande da própria língua, no caso do Herberto, né? Para ele conseguir se movimentar em vários estilos diferentes, com a mesma propriedade, né? O Entendi. caso do Picasso é outro, mas ele fez, quando ele inventa o cubismo lá, ele dá um salto e, de uma certa forma, ele cria um estilo novo, próprio, ao qual ele vai se manter razoavelmente fiel até o final da vida, né? Entendi. Porque essa questão de estilo é uma questão que eu acho muito interessante, assim, que é algo, acho que é algo, um sinônimo bom, acho que é algo muito claro, né? Muito, Sim, existe uma clareza, né? Que a gente consegue é. identificar. Professor, acho que são essas. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Muito especial essa aula, né? Isso é uma aula que você me deu. É um presente. As minhas inquietações agora já são menores. Sim, nós, que bom. E tem uma coisa que as pessoas esquecem, que é de respirar, né? Até pela vida urbana e artificial na qual a gente vive. E geralmente, isso é uma coisa que eu insisto muito lá nos meus cursos, é que quando a gente diz para alguém respire, em geral a pessoa pensa inspire. A gente identifica a respiração com a inspiração, isso é um grande erro, porque na verdade a expiração é que é feita, é que depende da nossa vontade. Respirar bem é expirar bem. Porque quando você tira todo o ar, organicamente, naturalmente, você inspira. Mas quando você inspira, você não tira depois todo o ar organicamente. Os estudiosos dizem que fica de 30% a 50% do ar na região inferior do pulmão que não é renovado. Isso causa, inclusive, doenças. É óbvio, né? É um ar que vai se poluindo, porque a respiração das pessoas é muito superficial. Ela se limita a essa zona aqui. Superior, A né? gente pensa o pulmão aqui, né? E, na verdade, a respiração deveria ser sentida. É claro que o pulmão não vai até lá, Abdômen. mas começar lá no abdômen, Que são né? as dos bebês, né? Exatamente, exatamente. A respiração orgânica e abdominal. É só quando você precisa de mais ar que você usa a parte superior do tronco. Então, isto é causa de muita tensão hoje em dia e de muita inquietação. Às vezes não é só um problema social e psíquico, não, é um problema orgânico. Você não está expirando. Então, quando você expira profundamente, a própria tensão vai junto com o ar, Outra coisa, né? falando da respiração, eu lembrei os bebês e tal, e aí foi interessante porque é uma outra coisa que eu questiono muito. Eu falo, nascemos muito mais sábios do que quando amadurecemos, né? As crianças são sábias, as crianças são É. mais. E aí a gente vai. Eu falei, até estava brincando esses dias com meu marido, falei, parece que a gente vai piorando se a gente não tomar cuidado, né? Porque Se não tomar cuidado, vai. Se não muito tomar cuidado, cuidado, vai. muito Porque, na cuidado. verdade, né, isso aí é tradicional. Se vê a velhice como uma segunda infância. Mas tanto para o bem quanto para o mal. Tanto você pode virar um bobão, quanto virar um sábio. Ou seja, amadurecer, fazer florescer aquilo que lá na sua infância existia em potência. Porque as crianças têm uma sabedoria, Meio na verdade, elas são um angelical. símbolo da sabedoria, né? Elas simbolizam a sabedoria. Elas não têm a sabedoria. Se deixa uma criança sozinha, ela vai se ferrar, né? Ela vai fazer péssimas escolhas, ela vai achar que bom mesmo é comer pirulito o dia inteiro, né? E assim por diante. Mas elas têm, claro, têm ali uma conexão até com a sua raiz, com a sua origem, e o nosso crescimento vai acabando. E aí é preciso que a gente recupere isso, né?
Tem a famosa frase do Picasso, já que estamos falando de arte, que ele diz: eu levei 20 anos para pintar como Michelangelo e mais 20 para pintar como uma criança. E é verdade, é assim. Então, essa segunda criança, a primeira é só um símbolo dela, né? Ela precisa ser atualizada. Não adianta a gente querer voltar à infância, porque não é possível. Então, aí você vai se tornar um bobão, né? Então, a gente tem que recuperar esses valores e ter uma espécie de juventude mesmo. Na missa antiga, que acabou não, agora ainda existe, mas não é muito bem vista pela maioria. Ela começava, o sacerdote dizia assim, citando um salmo, introibo ad altare Deum, ad Deum qui letificat juventutem meam. Ou seja, eu entro no altar de Deus, do Deus que alegra a minha juventude, né? Então, esta alegria de juventude, esse rejuvenescimento diário que uma vida espiritual, que uma vida de amor deveria ter. Se você, no seu dia a dia, está sempre irritado, negativo, achando que tudo é uma merda, você é a primeira delas. Você mesmo está transformando a sua vida numa merda, porque as coisas negativas sempre chamam mais a nossa atenção. E a gente não lembra das coisas positivas. Por exemplo, você acordou, você poderia não ter acordado, né? Depois você respirou, tinha ar. Você conseguiu, né? levantar da cama, né? Conseguiu levantar da cama, você não está paralítico. E aí você vai somando e diz, pô, tem um monte de coisa dando certo. Só que como elas dão certo todo dia, a gente esquece que elas poderiam não dar certo. E aí dizem que tem, a gente vai nas limitações da mente, né? Que somos. E aí vem um pouco de física quântica, de outra história aí, a mente foi. A mente existe baseada em experiências, em lógica, de repente o que a gente reproduz é o que a mente está entendendo que é visível, que é factível, que é utilitário, né? É quando a gente perde, né? Isso que você falou, esse momento de oração, de meditação, de reconexão, e quando a gente vive no automático, né? Que eu acho que é muito que da nossa sociedade, né? Até um rapaz aqui perguntou, no caso do urinol, não seria uma representação da mentalidade atual? Ali no caso do Duchamp, era uma brincadeira, na verdade. Porque na época se dizia assim, que se os museus eram o lugar onde estão as grandes obras de arte. Então ele faz o raciocínio por absurdo ao contrário. Bom, então tudo que tiver dentro do museu é uma obra de arte, não é isso? Então se eu colocar isso aqui dentro do museu, vira obra de arte. Eu acho que nem ele intuiu que isto ia ser tão verdadeiro futuramente. Porque hoje, de fato, é assim. Os museus ainda, não só eles, mas os museus ainda têm esse papel de como que ratificar o que é arte e o que não é. Né? Então, ali era uma brincadeira do Duchamp, porque ele manda esse urinol com um pseudônimo para um concurso, uma coleção de obras que seriam expostas no museu, e ele era um do júri. Ele era um dos julgadores. Então ele coloca aquilo ali para criar uma discussão e uma polêmica em cima do jogo. Porque se os caras disserem, não, mas isso aqui está ali na banheira. Não, o do banheiro não é. Mas esse aqui é. Está no museu, entendi. Porque ele foi retirado do seu contexto, né? Foi como que extirpado da realidade cotidiana e colocado à amostra, em exposição. Perguntaram aqui também como o professor vê o Deus pela ótica do Spinoza. O Deus do Spinoza é um Deus imanente, né? Ele é um imanentista. Então eu acho que assim, não,
este não é o Deus... o Spinoza era judeu, mas ele rompeu com a comunidade judaica, né? Ele foi, inclusive, expulso da comunidade judaica. Exatamente porque este não é o Deus de Isaac, de Jacó, não é o Deus do Cristo, porque é um Deus que é imanente ao cosmos, né? O Deus cristão, o Deus dos judeus, é um Deus que é transcendente e que, vamos dizer assim, é imanente na medida em que o universo inteiro está sustentado pelo ser de Deus, participa deste ser, né? Mas ele mesmo transcende o universo. E o Deus do Spinoza é um Deus que não é transcendente. Em síntese, seria isso. E eu vou fazer a última pergunta, então, professor, já deve estar cansado, né? Não, Agora, a gente fala aqui no Ocidente, de Jesus Cristo, né? E aí tem, enfim, outras... no Oriente fala-se de Buda, enfim. E aí, como é Jesus Cristo nessa história? E Buda, como o senhor entende isso? Como você entende isso? Bom, são muito distintos. O próprio Buda nunca disse que ele era o próprio Deus. Na verdade, esse próprio conceito de um Deus pessoal é alheio ao budismo. Né? É verdade. Então, o que o Buda buscava, quer dizer, o que é o objetivo do budismo, o que era o objetivo do próprio Buda, é o que ele chama de iluminação. Ou seja, uma espécie de transcendência em relação ao eu corporal, orgânico, o piso pessoal, né, e uma identificação com a raiz de todo o universo, vamos dizer assim, mas que não tem um caráter pessoal. Já o Jesus Cristo se apresenta, diz que ele é o próprio Deus feito carne, né? Que ele é o Filho de Deus, mas que ele não é uma participação de Deus, mas ele é a palavra de Deus que se faz carne. Né? Então, eles são coisas bem distintas. E essas duas religiões têm objetivos bem distintos. Né? Então, porque às vezes me soa assim, curioso, né, que alguns povos não conheçam, né, Jesus Cristo, e se a gente falar de Jesus Cristo, enfim, né, isso é algo curioso para mim, né, que aí cada povo tem a sua crença, né. Se não me engano, é o Santo Agostinho mesmo que falava, não tenho certeza, de sementes do verbo, vamos dizer assim. Ou seja, que a maioria das tradições, das culturas, elas têm como que ressonâncias, participações no verbo divino, né? Que se você entender o Logos, uma palavra de Deus, enquanto palavra de Deus, ele é universal. Né? Não poderia ter duas palavras de Deus. Né? Ele é uma palavra só, vamos dizer, que é pronunciada eternamente. Difícil de entender, sim, porque para a nossa mente isso explode, né? Transcende muito, mas dá para a gente captar a coisa. Então, na própria igreja você tem essa ideia de que os povos que não conhecem historicamente ou humanamente o Cristo e a religião cristã, a sua religião e a sua cultura, eles traduzem um aspecto do próprio Logos, do próprio Cristo. E, portanto, eles não estão fora da salvação.
né? Eles só têm um caminho mais particular e talvez não tenha uma consciência tão plena dessa realidade, né? Tem uma passagem do Evangelho em que o Cristo diz assim que há outros, eu não me lembro agora do verso exatamente, mas a ideia é essa que assim existem, eu tenho outros povos que não são desta estirpe aqui de Israel. Isso é interpretado em geral, eu não me lembro do versículo exato agora, é interpretado em geral como os outros todos os povos aonde o cristianismo chegou. Mas isso também pode ser interpretado como os outros povos aonde ele chega, vamos dizer, por refração, né? Quer dizer, a própria presença a realidade é a primeira revelação de Deus. A realidade concreta, o mundo. Até começar a existir uma Bíblia, ou mesmo qualquer outra escritura sagrada, o mundo já estava aí. E este mundo, ele é uma revelação de Deus, ele é uma imagem do Logos e, portanto, do Cristo, né? Então, reduzir isto a uma cultura é míope, você não está vendo a coisa direito. Entendi. Professor, acho que só uma pergunta aqui, e aí a gente, já são quase 2 horas de live, né? Tá bom. Mas eu tô super feliz aqui, com tanta informação. Espero que tenha sido bom para você. Para mim foi maravilhoso. Vamos ver para o pessoal que está assistindo, o pessoal parece que está gostando também. E perguntaram qual a importância de se recuperar o espaço da verdadeira música popular brasileira nos dias atuais. Eu acho urgente. Mas não a MPB carioca da década de 70, 60. A música de raiz. Eu tenho falado sobre isso e acho fundamental antes que todos os seus representantes morram. É preciso mesmo recuperar. O Brasil é riquíssimo em termos de cultura popular. Talvez o Nordeste seja mais rico ainda do que o resto do país, mas o Brasil é riquíssimo. Eu sou gaúcho e conheço razoavelmente a cultura popular do interior do Rio Grande do Sul, e tem coisas muito bonitas ali. Só que elas estão acabando, e se você confiar na mídia ou na academia mesmo, exceto uma ou outra exceção, ela vai acabar. Então é preciso cultivem os artistas das suas regiões. Eu acho isso extremamente urgente. Nós temos que recuperar a riqueza deste país. E são duas camadas que estão ignoradas. A alta cultura, ou seja, os grandes escritores e mesmo a cultura universal, desde assim, a música grega até Bach, e sei eu o que mais, Barra Barata, enfim, nós temos acesso a tudo isso, e as culturas populares. As duas estão alijadas dos meios de comunicação. Então, nós temos trabalhado essas duas camadas. Eu acho que eu vi uma aula que você deu sobre isso, que você falou das cantigas que os avós cantavam, né? Sim. Nas festas. Provérbios. Nós perdemos, ninguém mais diz provérbio. Provérbio é uma espécie de sabedoria dos ancestrais, passada de geração em geração. Ninguém sabe quem inventou os provérbios, né? Só que a gente não diz mais provérbio, a gente só diz a piadinha da mídia. Tem que recuperar isso aí. E aí eu assumo meia culpa na história, né? O que eu tenho feito, a não ser as músicas que meu pai cantava, eu canto para minhas filhas, algumas, mas tem muita coisa para ser feita. E aí a gente tem que olhar para a gente, né? O que eu tenho feito, né? Claro, os nossos antepassados, a cultura aqui, desde que eu vim para São Paulo, especialmente nos últimos anos, que às vezes eu dirijo umas montagens de teatro popular dentro da Unicamp, eu sempre procuro colocar música caipira, de raiz, não a da mídia, e peço para os alunos, vão lá com seus avós, para os artistas mais velhos da cidade, aprendam com eles.
Se nós não fizermos isto, esse conhecimento todo vai morrer. A riqueza, por exemplo, da poesia nordestina e dos cantadores, ela remonta à Idade Média. Você encontra, o Suassuna trabalhou muito sobre isso, você encontra expressões, palavras do português arcaico, que o português atual nem no Brasil nem em Portugal tem, mas o português daquela região lá tem. O Elomar também trabalhou muito com isso no sertão de Minas Gerais, fez um trabalho. Elomar é um dos artistas também injustiçado deste país, porque ele é um cara que tem um conhecimento de música erudita profundo, é um puta violonista e um grande compositor, mas também trabalhou a partir da raiz, especialmente do que ele chama lá o sertanês, a linguagem do sertão da Bahia. Então ele é um exemplo para todos nós artistas. Que bom. Professor, eu vou... Qual é o curso agora que está disponível? Acho que você comentou no início. Atualmente eu encontro sua própria voz. Encontre a sua própria voz. Logo, eu dei um outro curso sobre leitura em voz alta, que a gente vai, daqui a algumas semanas, vai botar de novo no ar para venda. Depois tem um curso, esses dois também mais para frente a gente vai voltar, sobre o trabalho do ator e como o conhecimento de alguns instrumentos que o ator usa podem ajudar as pessoas comuns na sua vida. E é um curso que eu acho muito útil, mas que as pessoas não entenderam o que é e ficaram achando que é mais para interpretar. Não é isso. Então eu vou ter que mudar o jeito de abordar isso. Entendi. E depois um quarto que eu chamei de Arte para Quê, que é exatamente uma introdução à obra de por que a obra de arte é importante na vida humana, Esse também é online? Também está disponível? Não está disponível, mas a gente vai recolocar no ar. Ah, tá. Todos eles são gravados, e a gente está... É que a gente mudou de plataforma para fazer isso, então tiramos eles do ar um pouco, mas o Encontre Sua Própria Voz está à venda já, nessa nova plataforma. E acessa pelo seu Instagram. Pelo meu site, robertomalé.com.br. No YouTube também é Roberto... Roberto Malé. Roberto Malé. E tem as aulas você falou das 7 camadas, né? Ali é o... no Roberto Malé você encontra, se você botar lá Castelo, vai aparecer os vídeos do Castelo Interior. Tá bom, professor. Isso. Então, eu vou agradecer muito, muito mesmo. Obrigada pela gentileza. A gente nem se conhece, a gente não se conhece pessoalmente, né? Isso é uma das coisas especiais que a internet nos deu, né? Presente, a gente poder ter contato com pessoas tão especiais como você. Muito obrigada. Eu também agradeço muito o convite. Foi uma alegria estar aqui contigo. E estou à tua disposição aí para questões futuras. Estou aí, tá bom? De fato, a internet nos trouxe essa vantagem, que agora, por causa da peste, está um pouco excessiva, todo mundo, acho que tem mais gente fazendo live do que vendo, mas logo as coisas vão voltar ao normal e talvez isso tenha aberto um pouco esse espaço, que é importante, nós temos que nos aproveitar disso. O fato de podermos conversar assim, olho no olho, quer dizer, não é a mesma coisa que só o áudio, Então, há um caminho aí que pode ser de muito fruto também. Eu agradeço também e foi uma alegria estar aqui contigo. Obrigada, agradecer a todo mundo que esteve aí conosco, O pessoal elogiou, o pessoal gostou muito. Fico muito feliz em fazer parte dessa comunidade de pessoas que esperam algo de mais bonito aí, da vida. Obrigada, professor. Então tá bom, de nada. Fique com Deus, fiquem todos vocês com Deus. Amém. E até a próxima. Obrigada, até a próxima.